Oi, oi, meninos e meninas. Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês, né? Eu falo todos os períodos que eu não sei que momento vocês vão me ouvir. Tudo bem? Espero que tudo em paz com vocês. Estamos iniciando nossa última semana de conteúdos, tá? Agora sim, né? E hoje, para microbiologia, para a gente encerrar, eu resolvi trazer um tópico único, específico sobre a urocultura, meninos. Por que que eu resolvi trazer esse tópico? Como a gente já falou, né, no decorrer do curso sobre os meios de cultura, sobre as enterobactérias, sobre as bactérias gram-positivas, né, Staphylococcus, Streptococcus, antibiograma, hoje eu resolvi trazer somente a urocultura. Por quê? Porque é um dos exames que mais entram, né, dentro da relacionada a micro, que é a cultura de urina, que vai entrar assim praticamente todos os dias para vocês. Então, é um exame que vocês têm que ter em mente, né? Tudo o que deve ser realizado nele, com ele, tá? Então, primeiro de tudo, eu coloquei aqui, eu comecei colocando, perdão, que ela é utilizada para diagnóstico, a urocultura é utilizada para diagnóstico das infecções do trato urinário, né? Essas infecções do trato urinário, a gente convencionou-se chamar de ITU, lembra desse nome, né? Então, ITU, infecção do trato urinário, incluindo tanto as do trato urinário baixo como as do trato urinário alto, né? E essas do trato urinário baixo é quando atinge principalmente, né, a bexiga, que é muito comum, que é chamado de cistite, né? Então, cistite quando a bactéria atinge a bexiga e causa infecção ali nesse local. E a pielonefrite, que é quando a bactéria chega aos rins e causa infecção a nível renal, né? Então, por isso, trato urinário alto, tá bom? Então, as ITUs, elas são, incluem, né, tanto esse extrato urinário baixo, né? Então, uretra, ureteres e bexiga, quanto alto como os rins, tá? As infecções elas podem ser causadas por N motivos, né, pessoal? Então aqui eu listei alguns aqui para vocês, dentre eles a higiene inadequada, a gente sabe que, né, é necessário a higienização, né, do órgão, né, para evitar que essas bactérias proliferem, além de retenção urinária, então ficar segurando o xixi também pode gerar itu, obstrução urinária, uso de catéteres, né, porque o catéter que está ali dentro, né, pode sim muito bem se ficar contaminado e propiciar essas bactérias. E o próprio ato sexual, né, que por conta do mecanismo mesmo de penetração, é como se empurrasse e levasse micro-organismos ali para dentro. E aí, tanto é até interessante falar, né, dessa questão do ato sexual, que após, né, a relação, é necessário que todos, né, façam o xixi, né, a urina, né, que tanto homem quanto mulher elimine essa diurese para tentar eliminar o máximo possível de micro-organismos que possam ter adentrado, tá bom? Outro ponto interessante da gente relatar sobre a Itu, pessoal, é que a Itu, ela é muito mais comum em mulheres, né? A gente sabe que ela é muito frequente em mulheres. Por quê? Mais em mulheres do que homens. Por quê? Por conta do tamanho, por conta do tamanho da uretra. Se a gente for pensar, a uretra da mulher é menor do que a uretra do homem. Por consequência, se é menor, a bactéria ela sobe mais rápido, né? Então, ela pode chegar aos rins, à bexiga mais rápido, aos rins mais rápido. Então, esse é um fator que propicia, tá? O fato de ser mais comum em mulher. A investigação microbiológica de suspeita da infecção é realizada através da urocultura, que é identificada pela presença de mais ou maior ou igual, né, a 100 mil bactérias por ml de urina. Então, a gente chama isso de contagem de colônias, né? Unidade formadora de colônia, isso é um C. Então, se tiver mais que 100 mil unidades formadoras de colônia por ml,
Isso a gente diz que é uma urocultura positiva, tá? E então já é com a presença, tem a presença de bactérias que possivelmente sejam causando itu ali. Os pacientes portadores de infecção urinária, eles podem ser, assim como todas as doenças, pessoal, tanto sintomático quanto assintomático, né? Quando não tiverem sintoma nenhum, beleza, né? Então, aquelas meninas em idade escolar, mulheres jovens com vida sexual ativa, né? Então, essas pessoas, né? Esse tipo de grupo de pessoas aí, podem desenvolver itu e não sentir nada, né? E serem assintomáticos, né? Diferentemente dos pacientes que são sintomáticos, que são aqueles pacientes que já vão apresentar sintomas e necessidade de tratamento imediato. Que sintomas geralmente são esses, né? Vou colocar aqui do lado aqui para vocês. É a chamada disúria, que é a dor a urinar, né? Disúria, dor a urinar, né? Aquele ardor, né? Aquela quantidade pouquinha de xixi, aquele aumento da vontade, aumento na vontade de fazer xixi, só que quando vai, sai pouquinho, né, que é chamado de poliaciúria. Além disso, o paciente tem, aqui eu comi o S, né, disúria, isso. Então, dor a urinar, ardor, aumento na vontade de fazer xixi, né, e sai aquela pouquinha quantidade, né? Então, esses são os sintomas principais da infecção de urina, né? E aí, o paciente, quando ele começa a ter esses sintomas, ele tem, pelo menos no início, tomar muita água para lavar ali os rins, a uretra, né? E quanto mais água ele toma, mais ele elimina. Quanto mais ele elimina, mais bactéria ele também elimina. Só que a gente tem que lembrar de um ponto, né? As bactérias, elas proliferam mais ou menos ali a cada 20 minutos, né? Então, e é por divisão binária. Então, uma vira duas vira mais, né, mais 4, né? Então, assim, a gente tem que lembrar disso, né? Então, muitas vezes a água, só o fato de tomar água e tentar fazendo higienização, não vai resolver, né? E muita gente tem que lembrar que aquelas duchinhas, né, pode até fazer com que suba mais bactérias para dentro, né? Então, o que piora o quadro. Existem 3 possibilidades de um micro-organismo alcançar o trato urinário. Errei aqui. Aí. Que é pela via ascendente, né? Ou seja, ele vai subindo ali através da uretra, da bexiga, dos ureteres até chegar ao rim, que é a mais comum. Pela via hematogênica, quando, por exemplo, ele atinge o rim, e muito facilmente ele atinge a corrente sanguínea, né? Comprometendo e gerando um quadro de infecção sistêmica. Quais micro-organismos podem levar a isso? Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculose, Citoplasma, Capsulatum, né? Pacientes comprometidos, pacientes que possuem também, às vezes, tuberculose, pode ser que esteja também com uma imunidade mais baixa e fica mais suscetível, né? Ou pela via linfática, que olha só, é rara, embora haja a possibilidade de que esses micro-organismos alcancem o rim pelas conexões linfáticas entre intestino e rim, ou entre trato urinário inferior e superior, né? Então, a mais comum é pela via ascendente, por essa via aqui, tá? Mas as outras podem muito bem acontecer normalmente. A urina, ela é considerada estéril, né? E ela pode sofrer contaminação, sim, por bactérias da pele, da roupa ou da própria genitália. Ela deve ser coletada, armazenada e transportada adequadamente para evitar os falsos positivos, né? A gente sabe também que as urinas, as amostras de urina, para coletar, tem que fazer higienização antes, né? Colher num frasco estéreo e levar para análise em prazo máximo de até 2 horas, né? E armazenar em temperatura de geladeira, 2 a no máximo 8 graus Celsius. E elas podem ser coletadas pelo próprio paciente ou por meio de aspiração, seja suprapúbica ou por meio de utilização de catéteres, né, quando assim é necessário. Então, aqui a gente tem a infecção do trato urinário, né, acometendo o trato urinário alto ou baixo. Então, quando acomete ureteres e rim, faz parte do alto, e quando acomete bexiga, uretra, próstata e epidídimo, do baixo, né? Então, pode acometer todos esses locais aqui com os respectivos nomes que eu já havia dito para vocês, né? Ureterite, cistite, uretrite, prostatite, epididimite,
ou pielonefrite quando chega aos rins, certo? Os agentes etiológicos são os mais diversos, no entanto, dentre eles, o mais comum é a Escherichia coli, que faz parte do grupo que a gente viu recentemente sobre ela, que faz parte do grupo das enterobactérias, mas também pode ser causado pelos enterococcus, staphylococcus, pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Proteus, que não está aqui, né? E outras N bactérias, né? Outros tipos de micro-organismos, né? Que também podem... Vou colocar Proteus aqui, que é bem comum de causar, tá bom? Quais os procedimentos, então, microbiológicos que devem ser feitos? Então, primeiro dia, fazer a bacterioscopia direta, né? Então, inocular no CLED e no MACONC. Lembra que eu sempre falo que as principais são gram-negativas. Então, inocula no CLED, no MACONC e deixa por 1 dia a 37 graus Celsius, né? E pode fazer a fita reativa também para ver se tem leucócito e se tem nitrito. Lembrando que nem toda bactéria reduz nitrato a nitrito. No segundo dia, vamos ver se houve crescimento. Se houve crescimento de colônias, mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml, e se houve crescimento de colônia também no MACONC, né, é necessário ver, é lactose positiva ou lactose negativa? Nós falamos disso lá atrás, quando vimos de enterobactérias, né? E aí a gente parte para, por exemplo, provas bioquímicas, que é esse PB que está aqui para vocês, e o teste de susceptibilidade aos antimicrobianos, que é o antibiograma. Então, a gente vai fazer toda essa etapa aqui agora. Se não tiver crescido, a gente vai fazer a coloração de gram, para saber se é gram positivo, pode ser que seja positiva. Então, eu vou inocular no manitol e ver se cresceu ou não, né? Se cresceu, eu toco para provas bioquímicas para gram positiva e antibiograma. Se não cresceu, não tem nada ali. Se for levedura, se você viu que cresceu fungo, semear em agar que cresce fungo, certo? Então, esse é o procedimento. Eu gostei de trazer esses procedimentos para vocês, quis trazer para vocês anotarem e terem uma base para seguir. No terceiro dia, se for, então, o que eu falei lá atrás, se foi gram negativo, identificar por prova bioquímica qual gram negativo ele é, interpretar o antibiograma e liberar o laudo. O biomédico, obviamente, vai liberar o laudo. Vocês, como técnicos, não. Se for gram positivo, observar se houve fermentação no manitol ou hemólise, né, do agar-sangue, se foi, e seguir com provas de identificação para gram positiva e o biomédico em seguida libera o laudo. Percebam que são os mesmos procedimentos, né? Aí aqui só para vocês se recordarem do agar-CLED, que cresce tanto gram positiva quanto gram negativa, né? E às vezes até levedura, né? Semear nele por varredura e cresce os dois tipos de bactérias, gram positivo e gram negativo, né? Aqui, para vocês lembrarem do MACONC, que é para isolar bacilos gram negativos e é feito através do esgotamento de alça, né? Ele pode ser lactose positivo, lembra? Ficando rosa, ou ele pode ser lactose negativo quando fica marrom. Tivemos uma aula já falando disso, né? E, além disso, temos o agar-manitol, que é aquele para gram positivo, né? Então, a gente tem que saber isso daqui, a prova da catalase, que faz bolhas, lembra da coagulase, que forma coágulo, fibrina. Então, é necessário que vocês saibam disso. Eu quis trazer esses procedimentos, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre eles, que é de extrema importância, porque é um exame, pessoal, que entra, como eu falei, de quase que, se não estiver exagerando, diariamente, tá? Entra uma urocultura e vocês têm que saber os procedimentos a seguir, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me chamar, né, que eu respondo a vocês, tá? E no mais, muito obrigada e até a próxima. Beijos, fiquem com Deus.